quando eu clicar no primeiro ele abre e fecha. Clicar no segundo também, clicou no overlay, tanto no overlay quanto no X, ele também fecha. Show? Olá pessoal, meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como a gente faz para criar um pop-up simples que a gente possa estar reutilizando nossos projetos com HTML, CSS e JavaScript e Vanilla. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vou estar utilizando o Front Editor aqui que a gente está desenvolvendo. Então, Front, vou abrir aqui a minha tag HTML, na minha guia de HTML. Eu costumo utilizar nesse formato. Vou criar uma div aqui, uma div com underline aqui, modal, para diferenciar dos demais, né? Para não ter conflito com nenhum outro, então a gente utiliza um diferencial. A gente vai ter uma div aqui que vai ser o overlay, certo? A gente vai ter um overlayzinho no fundo, e a gente vai ter uma div aqui que é o content, que é o conteúdo, certo? Aqui dentro a gente vai ter um botão para fechar. A gente está utilizando um botão aqui com a classe close, você pode estar utilizando lá, qualquer coisa. Eu vou definir um X aqui já por padrão, qualquer coisa, certo? Eu costumo utilizar um botão, mas não tem problema. Aqui eu vou ter um P aqui, conteúdo. Então todo o nosso conteúdo do nosso pop-up a gente já insere aqui já, certo? Show. Vamos lá, a gente vai para a parte do CSS agora. Essa já é a estrutura do nosso modal. Eu vou definir aqui ó, um data ID. Eu costumo utilizar o data ID para a gente identificar o modal. Então vamos supor que eu tenha um botão, esse botão ele vai ter um data ID também, vai ter um identificador do modal. Aí para aí sim ele identificar esse modal, se o modal existir ele vai abrir esse modal. Então eu vou identificar aqui como modal teste, certo? Então vamos para o CSS. Eu vou pegar aqui o meu modal, vou definir mais 3 aqui, mais 4, certo? Modal, o overlay aqui, ó, saiu errado, overlay, eu vou ter também ali o content, e eu vou ter também o meu botão de fechar, certo? Então vamos lá. Eu vou definir aqui com position fixed, vou definir ele como left 0, top 0, width 100%, height 100%, eu vou definir aqui como display flex, justify content center e align item center. Então eu quero que ele fique alinhado nos dois cantos aqui no centro, certo? Show. Agora eu vou ter o meu overlay. O meu overlay ele vai ter um position absolute. Ele vai ter o left 0, certo? Vou colocar um top 0 aqui. Ele vai ter um width 100%. Ele vai ter um height de 100%. Ele vai ter um background color na cor RGBA 000. Vou colocar ponto .7 aqui para ele ter uma opacidade legal, certo? Eu vou definir aqui os index dele como 1 por padrão. Show. Agora o meu content posso definir aqui vamos lá, background color FFF. Eu vou colocar um position aqui relative. Vou colocar ele como index 2 para ele já subir, certo? Posso definir aqui um tamanho nele, um width de 600 pixels. Depois você pode estar alterando isso aqui. Eu posso colocar também um max width de 600 pixels. No mobile vocês fazem os ajustes. Vou colocar um pad aqui também de 20 pixels. Posso colocar um border radius aqui de 3 pixels. Posso colocar uma borda, posso colocar um box shadow. Para o box shadow eu costumo utilizar o box shadow aqui, esse site, para estar utilizando o box shadow. Então eu pego qualquer um modelo aqui que eu acho interessante e jogo aqui para o meu projeto, certo? Então já estou com o box shadow aqui. Show! Então essa já é a base do nosso pop-up e agora falta o nosso botãozinho. Para o botão é interessante a gente manter o position relative aqui porque a gente vai movimentar esse botão. A gente vai colocar esse botão de uma forma flutuante, né? Então se a gente não colocar uma posição relativa aqui, ele vai para outro lugar. Então eu quero que ele respeite o pai dele. Então posso colocar a posição relativa aqui, ele vai ficar relativo a esse content aqui. Então, por exemplo, coloquei um position aqui absolute, certo? Então posso colocar aqui left 0. Se eu tirar isso daqui, olha lá, ele já sai. Então eu quero que ele respeite o conteúdo aqui. Então eu não quero que ele fique na esquerda, eu quero que ele fique na direita. Posso colocar aqui right aqui.
right de menos 10 pixels, top de menos 10 pixels. Posso colocar um edit aqui de 25 pixels, height de 25 pixels, border none, border radius 100 pixels para ele arredondar. Posso colocar um background color aqui 000, posso colocar um color FFF e colocar um font size aqui de 13 pixels, certo? Posso colocar um aqui só para forçar um margem 0, padding 0. Eu vou deixar esse X aqui por enquanto, mas se vocês quiserem futuramente estar colocando um ícone aqui, fica a preferência de vocês, certo? Eu vou colocar aqui também um cursor pointer, só para ele indicar para mim que eu posso fazer um hover aqui, para dizer que tem uma ação nesse botão. Se eu não colocar o cursor pointer, fica o ícone padrão, o pessoal não sabe que ele pode clicar aqui. Mesma coisa no content, cursor pointer, ele vai ter uma ação também quando a gente clicar, ele vai identificar que pode clicar, certo? Por algum motivo aqui, eu coloquei errado, não é no content não, é no overlay. Agora foi, aqui ele não pode clicar, só aqui, show. Então, fechou. Então, essa é a base do nosso pop-up, certo? Já está aqui pronto. Agora a gente pode melhorar. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, quando eu fizer um hover, copiar essa classe aqui. Quando eu fizer um hover naquele close ali, ele vai fazer uma opacidade para mim de 9. Ponto 9 aqui, só para dizer que tem uma opacidadezinha. Fechou? Então, posso colocar 95 aqui para não ficar... Para dizer aqui que mudou um pouquinho, só mudou um pouquinho, show. Então o que eu preciso fazer agora? Deixa eu colocar esses index aqui de 2 também. Acho que não faz tanta diferença, mas beleza, deixar uns index de 2 ali. Agora a gente vai para o nosso JavaScript. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar definir a ação do nosso botão. A gente não definiu o botão ainda, mas a gente precisa fazer uma mudança aqui no CSS. Eu vou definir aqui um close. Então, modal que tiver a classe close, ele por padrão vai vir com display none e ele vai vir com display flex, certo? Então, show. Então, quando clicar no botão, ele vai receber o display flex. Por padrão, ele vem com display none. Agora, eu preciso definir um botão aqui. Aqui eu posso definir o data ID também, para deixar o mesmo padrão aqui de baixo. Eu não posso colocar um data pop-up aqui, se eu quiser. Tanto faz, mas eu vou definir o data ID, o mesmo conteúdo que está aqui. Então, eu quero que ele abra esse pop-up. Se tiver esse data ID, eu vou pesquisar. Eu vou pegar todos os botões que tem o data ID. Eu posso usar o data pop-up para diferenciar. Pode ter outras coisas com data ID. Então, é melhor seguir o data pop-up mesmo. Certo? E aqui também eu posso definir o data pop-up. Então, vamos supor que a gente insere esse código no nosso site. Se eu colocar data ID aqui, pode ser que tenha outros data ID, ele identifique isso aqui. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou colocar o data pop-up aqui por padrão, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir o meu JS aqui, eu vou definir um const aqui, ó, buttons. Faltou um texto nesse botão aqui, né? Abrir, modal. Então, quando eu clicar agora, nada acontece. Então, vamos lá, buttons. Eu vou pegar o meu document, quero selectoral. Vou pegar todos os meus data pop-up, certo? Vou pegar os meus botões. Vou definir aqui data pop-up, quero selector all. E eu vou fazer aqui um const, fazer o buttons.forEach, botão. Eu vou pegar todos os meus botões, vou passar individualmente por ele e vou perguntar botão.add click. Quando eu clicar nesse botão, ele vai realizar uma ação para mim, certo? Então, que ação ele vai pegar? Ele vai definir aqui para mim o ID desse botão, que é o... Ele vai retornar para mim o ID desse botão, que é o button.getAttribute. Eu vou pegar o data ID, data pop-up, né? Então, console.log aqui. Quando eu inspecionar o ID, tem que sair daqui para definir, né? Show. Então, quando eu clicar, olha lá, por isso aqui mudar o teste para mim. Então, ele já está pegando para mim, certo? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o meu, perguntar se existe o meu botão, né? Se existe esse modal com esse data ID. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um const aqui modal, que vai ser um document, quero selector, vou buscar o meu. Vamos lá, vou pegar o meu modal, certo? Meu modal. Isso, meu modal que tenha o data pop-up,
Vou definir com aspas simples aqui, e aqui eu vou definir aspas duplas mais, certo? Então, ele vai ficar nesse formato, que é o meu ID. Então, se ele encontrar esse pop-up, vamos ver se ele encontrou aqui direto, console.log modal. Vou usar o data pop-up, data modal, tanto faz. Eu vou trocar isso aqui para modal, que fica melhor. Aqui, data modal. A gente está utilizando modal, então uso o termo modal, para ficar tudo certo. Então, quando eu clicar nesse modal, ele apareceu aqui para mim. Então, é que ele quer dizer que ele achou o modal. Então, vou fazer uma verificação aqui. Se ele encontrar esse modal, para evitar erros, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu modal, classlist.add, open, certo? É open ou show que eu defini aqui? Foi o... Tá, eu vou definir aqui como open, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir o pop-up aqui, olha lá, ele já abre para mim. Só que quando eu clico em fechar, nada acontece, porque a gente não definiu as outras ações ainda. Então, por padrão, ele já está abrindo o pop-up para mim. Agora a gente precisa definir as ações de fechar o botão, o pop-up, né? Show, agora a gente precisa definir as nossas ações de fechar aqui o pop-up, certo? Então, o que a gente precisa fazer é, embaixo, fora dessa função agora, a gente precisa definir aqui uma const pop-ups, ou modals, certo? Então, a gente vai definir aqui um document, selectoral. Vou pegar todos os meus modal, toda minha div que tem a classe modal, e eu vou fazer modals.forEach modal, certo? Então, vamos ver aqui o console.log modal, isso ele pegou, olha lá, achou um modal para mim, certo? Show. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso definir as ações. Quando ele clicar em fechar aqui ou no X, a gente precisa definir os nossos alvos. Então, vamos definir um const aqui que é o meu button, que é o meu overlay, e eu vou definir um const aqui também que é o meu button close, certo? O meu overlay vai ser document, selector, ele vai ter que pesquisar do modal, que é o meu overlay, certo? E aqui ele vai ter o meu button close, que é o meu close, certo? Então, vamos ver se ele está trazendo esse log overlay. Tá, beleza, achou. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma funçãozinha aqui embaixo, function toggle action. Então, eu vou fazer assim. Toggle modal. Eu vou fazer assim. Quando eu clicar em um desses botões, eu posso definir aqui duas vezes. Eu posso usar eu estou meio que utilizando essa função e aproveitando essa função, né, para não ter que criar um evento para cada um desses botões. Então, eu vou colocar aqui o evento. Eu vou pegar o item aqui, né, eu vou pegar o item.add event listener click. Quando eu clicar, eu vou pegar o meu item close st. O que esse close st faz? Ele volta itens na cadeia. Vamos supor que eu cliquei nesse content, eu quero que ele volte para cá. Ele pegue esse elemento. Para não ter que ficar usando parent, eu posso usar o close st. Posso pedir para ele voltar para cá, no modal, para daí eu pesquisar alguma coisa. Pesquisar um texto aqui, pesquisar um p, pesquisar qualquer coisa que eu quiser. Então eu costumo utilizar o close st, não costumo utilizar o parent. Então eu vou pedir para ele voltar para o meu modal. Vou fazer um console log aqui, só para ver se ele está achando para mim. Então, ele deu algum erro aqui. Tá, descobri o que está acontecendo aqui. Porque aqui em cima a gente está com data modal e aqui a gente está com data pop-up. A gente vai precisar mudar para cá, né? Então vamos clicar toda essa informação aqui, ó. Tá, descobri o problema aqui. O problema é que a gente está com... A gente definiu aqui data modal, mas aqui a gente está com data pop-up. A gente trocou lá, mas não trocou aqui. Então aqui volta a ser data modal. Então quando eu clicar aqui ele funciona. Só que quando eu clico aqui ele não está funcionando ainda. Então vamos ver o que está acontecendo. Porque a gente não terminou de concluir a função. Então vamos lá. Eu vou pedir para ele voltar para o meu modal. Aí sim eu vou pedir para ele fazer aqui um classlist.remove. Aí ele vai remover a classe open. Tá? Então quando eu clicar aqui, clicar no overlay,
Ele deveria funcionar, mas não funcionou. Vamos ver se deu algum erro aqui no console. Não. Vamos ver se a classe é open mesmo. É open. Por algum motivo ele não está removendo a classe open. Deixa eu ver. Modal. Tá. Quando eu clicar no item, ele vai voltar para lá e vai remover a classe open. Deixa eu dar um console aqui. Console.log. Ver o porquê dele. Olha lá, achou. E aqui também achou. Só que ele não removeu a classe open, né? Por que ele não removeu? Class list. Pedi para ele voltar para o meu modal. Aqui tá certo. Deixa eu ver se aqui está definido como modal mesmo. Tá, modal. Data modal. Certo? Estou pegando todos os meus modals. Estou vendo a lista. E quando ele clicar, ele vai voltar para lá. Class list remove open. Teoricamente está certo, mas por que não está funcionando? Isso eu não entendi. Então eu clico aqui, ó. Ele está adicionando, ele está trocando a classe. Ele está adicionando a classe open por algum motivo. Eu acho que seja por causa do botão. Então vamos lá. As duas opções aqui, ó, ele está adicionando. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que diferenciar isso aqui. Isso aqui não pode ser. Aqui vai ter que ser, o do botão vai ter que mudar, a classe do botão. Então vamos lá, data modal id. Então vou definir aqui, ó, o data modal id. Aqui também data modal id. E aqui eu vou pegar o modal, certo? Aqui segue o mesmo padrão. Quando eu clico aqui, agora ele está fechando. Agora eu clico aqui, ele está fechando também. Funcionando certinho. E agora a gente pode reaproveitar esse modal. Pode criar um segundo modal aqui para testar. Então, modal teste 2, modal 2. E aqui eu posso definir um segundo modal. Vou colocar o id dele também como 2, que é o identificador. Vou colocar aqui como meu segundo modal. Certo? Então, quando eu clicar no primeiro, ele abre e fecha. Clicar no segundo também. Clicou no overlay, tanto no overlay quanto no X, ele também fecha. Show? Fechou? É isso então. Eu vou deixar o link do download desses arquivos na descrição. Espero que tenha ajudado, gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. E até os próximos vídeos. Valeu! Fui!